Boa tarde, meu povo! Hoje estamos aqui hoje para bater um papo com um grande amigo nosso na área de gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Nos últimos anos, essa tem sido uma ferramenta de suma importância para todo o nosso mercado de transporte e seguros de carga. Por isso, vamos começar hoje a falar um pouco mais abertamente sobre as ferramentas do gerenciamento de risco. Vamos começar a falar um pouco mais sobre os procedimentos que as empresas de transporte têm adotado para controlar essa questão do roubo de carga. Então nós vamos estar batendo um papo hoje com um grande amigo nosso que está para entrar daqui a pouco na nossa live aí, e nós vamos estar conversando e entendendo um pouquinho mais sobre essa atividade. Essa semana comemoramos, inclusive, a, o aniversário de. Vamos ver se Pacheco vai entrar aí. Ali está o nosso mestre. E Boa aí, tarde. pessoal, boa noite. Obrigado por Boa você estar noite, boa aqui. tarde, né? Já é boa noite, já, né? Passou das 6 horas, já é boa noite, já, né? Passou das 6 é boa noite, é isso aí. Boa noite. Então tá bom. Eu estava até começando aqui comentando com o pessoal. Esse grupo, essa atividade minha, principalmente, é uma coisa nova, né? Mas a ideia é levar através desse canal no Instagram e depois disponibilizar para os amigos e outros colegas nossos no YouTube. No YouTube, então, está lá o Gabriel é o X da questão. Nós já estivemos conversando inicialmente com o transportador, com o Coronel Souza do CETCESP, o Eliel da Buoni. Semana passada nós conversamos também com o Paulo da Fox na parte de regulação de carga, né? E hoje, Pacheco, a nossa ideia é bater um papo contigo e levando algum pouco de informação sobre a parte de gerenciamento de risco no transporte. É uma atividade, vamos dizer assim, nova em todo o mercado, né? Mas que está aí hoje sendo uma ferramenta de suma importância, tanto para a área de seguro, como também para a área de transporte rodoviário de cargas, né? Então, gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí. Quem é você, de onde você veio e qual a sua expectativa nesse nosso mercado? Bom, gente, mais uma vez boa noite, né? Em primeiro lugar aqui, não tem como eu não te agradecer aí, Gabriel, pela oportunidade, né? Tenho acompanhado aqui os teus materiais, né? E realmente nós precisamos de coisas novas e desses bate-papos aqui para justamente enriquecer um pouco mais o nosso mercado, né? Eu venho, assim como você, né? Eu venho de uma origem militar, né? Nós somos, aí fizemos parte do glorioso Exército Brasileiro, né? E eu comecei efetivamente no mercado de gerenciamento de riscos em 2003, trabalhando na DUT, uma gerenciadora que já não existe mais, né? E eu costumo comentar que eu segui uma certa evolução do gerenciamento de riscos dentro do mercado segurador, porque eu acabei saindo da DUT e fui trabalhar na seguradora Tóquio Marine, né, por volta em meados de 2005, quando as seguradoras realmente começaram a perceber a importância de ter uma pessoa de prevenção de perdas na própria companhia, né? Há anos atrás, as seguradoras não tinham profissionais especializados, né? E quem acabava auxiliando em um trabalho de consultoria eram as próprias gerenciadoras. Você vivenciou muito isso, né? Depois da Tóquio, eu fui para a Generali, né, num projeto aí de também desenvolver a área de prevenção de perdas na Generali. Fiquei por volta de 2 anos lá e fui para a Willis, corretora, né? Numa época também assim, né?
sem falsa modéstia, mas eu acabei sendo precursor em alguns segmentos aí, né? Porque quando eu fui para o Willis, as corretoras ainda não tinham também esse perfil, como as seguradoras começaram há 5, 6 anos atrás, ou 5, 6 anos antes das corretoras, né? E foi um período foi um projeto bem bacana, eu fiquei 3 anos e meio na Willis, porque eu consegui enxergar e vivenciar essa outra ótica do gerenciamento de riscos, que é a visão do corretor, né? Onde você consegue ter um pouco mais de flexibilidade e oportunidades para auxiliar o cliente final, é, como uma assessoria mesmo em gerenciamento de risco, né? A seguradora, às vezes, você fica um pouco distante do cliente, né? E você fica muito no foco de sinistros, de redução de sinistralidade, né? Já como corretor, você pode abrir um pouquinho esse leque de consultoria e agregar outras atividades, né? E aí para alçar novos rumos aí, em meados de 2013 também, eu saí da Willis e fui trabalhar na Moraes Veleda, uma empresa de consultoria, né, já bem estabelecida no mercado. Fiquei lá por 2 anos e definitivamente em julho de 2015, há mais de 5 anos atrás, aí eu efetivamente comecei a carreira solo, né? Estou até então aí na consultoria, não me arrependo, né? Como eu digo, entre os prós e os contras, os prós ainda são muito mais compensadores para mim, né? Do que os contras, né? Não é fácil, passamos todos nós aí por um período complicado, né? Dessa pandemia, desse isolamento. Agora é que as coisas estão retomando, pelo menos aqui os meus projetos, né, estão sendo retomados, muito por conta de viagens e disponibilidade de voo, hotel, o próprio cliente, né? E a expectativa agora para esse resto de 2020, né, esse final de 2020, é a gente retomar aí o prumo, né, e o rumo na nossa atividade de prevenção. É isso. Bem resumidamente, é essa a minha história. É legal que você trouxe um pouco de cada área, né? Também que nem eu. Passamos por corretora, passamos por uma gerenciadora, passamos, como é que se fala? Também por uma companhia. Eu não passei, lamento, mas eu não passei na Uhum. companhia seguradora. Esse lado eu não tive, mas eu, como corretor hoje, eu tenho uma visão de dentro da companhia. E eu também sou, como sou comissário de avaria, também tenho uma visão do sinistro, né? Então, me permite Sim. ter uma ampla visão. Uma área que eu ganho de você nesse ponto é que eu também trabalho com a área de investigação, né? Então, a área de É, rua é muito gostosa. Eu brinco assim que eu tenho o maior tesão por aquilo que eu faço, que o meu dia de hoje é diferente do dia de ontem. Não é aquele é negócio que fica verdade. batendo canelinho, né? Então, essa área, não quer essa mesma sensação que você tem por aí? E além disso, você tem a oportunidade, assim, de tanto estar ali, né, na chuva e no sol, né, cheirando ali carburação de caminhão, e no dia seguinte você está de banho tomado, barba feita, no ar-condicionado, fazendo uma apresentação daquilo que você viu no dia anterior, né? Então essa dinâmica é bem bacana, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, acredito que você também, né? Hoje em dia as videoconferências aí estão as pessoas perceberam que muitas reuniões ou muitos assuntos podem ser tratados à distância, né? E nós dois aqui estamos em São Paulo, que as distâncias são longas e o trânsito é pior ainda, né? E a gente tem percebido que se ganha muito tempo e, consequentemente, produtividade com isso, né? Porém, para determinados trabalhos na área de prevenção, com uma forma geral, né, não tem outra alternativa a não ser você ir a campo, né? Seja um mapeamento de uma operação, principalmente uma regulação de sinistro, né? Até mesmo uma investigação, né? Então, esse lado da consultoria e da prevenção de perdas de uma forma geral
eu acho muito interessante, né? E eu, assim, né, você comentou, a gente passou por várias cadeiras da mesa, como eu brinco, né? E por onde eu passei, não só a questão empresarial, né, mas assim, a perspectiva também, a visão do negócio, seja da gerenciadora, seja da seguradora, quanto da corretora, são coisas diferentes e você tem prós e contras ali em qualquer lugar, né? Muito Agora, o que burocrático, né? exatamente, exatamente. Agora, o que é muito compensatório para mim no meu dia a dia é eu ter o retorno direto e imediato do meu trabalho. E não estou falando não só a questão financeira, né? É claro que você tem a questão financeira que é importante, mas aquilo de pô, preciso ir numa operação no porto. Quando que vai descarregar? 3 da manhã? Pô, então você vai ter que estar lá 3 da manhã, né? Quando que o avião vai pousar? É domingo, 2 da tarde? Então você tem que estar lá domingo, 2 da tarde. Só que você tem esse retorno efetivo do seu trabalho, né? Porque você vai a campo, colhe as informações, volta para dentro de casa, faz um relatório e apresenta esse relatório com a satisfação do dever cumprido, digamos assim. E isso é uma coisa gostosa, né, de a gente aprender. Eu falo que lá no campo é tudo melhor porque você está ao vivo, né? Você está vendo acontecendo. Sem E dúvida. uma crítica que eu tenho feito muito com o mercado segurador é que muitos dos técnicos que estão lá dentro das companhias seguradoras não têm essa sensibilidade, né? Ele se torna muito frio e aí vai colocar taxas, vai fazer cálculos, mas não conhece o que é a operação lá em campo, não conhece a dificuldade do motorista, não conhece a diversidade das operações, como também dos equipamentos, né? Então, você Sem pega dúvida. algumas regras de segurança impostas pela companhia seguradora, aonde o cara coloca lá, tem que ter trava de baú para carreta Sider, né? É um absurdo. Quem sabe a Sider, Exatamente. ela abre todas as laterais. Você tem que ter É, lá a trava de quinta roda para um caminhão truque. Ele não é. conhece essa particularidade, né? Eu tenho sido muito crítico nesse sentido com as companhias seguradoras, mas o trabalho de campo eu acho que engrandece muito nós, como profissionais da área de gestão de seguros e gestão de segurança, né? Mas eu te falo, viu, Gabriel? Eu acho que esse comentário que você fez é pertinente, sim, às companhias seguradoras, né? Mas ele se estende aos corretores também. E por incrível que pareça, talvez até principalmente até o próprio cliente, ao próprio segurado, de uma forma geral, seja o embarcador, o transportador ou o operador logístico, né? É impressionante como você corre o mercado, o dia a dia, e você encontra pessoas que, teoricamente, são responsáveis pelo gerenciamento de risco, ou que se envolvem no cotidiano do gerenciamento de risco da empresa e que não têm a mínima noção do que estão falando, né? Assim, por um desconhecimento, né? Ou por uma fonte de informações erradas, né? E isso acaba acarretando uma série de prejuízos para as próprias empresas, né? Eu dou, a gente já conversou sobre isso, você sabe disso, eu dou treinamentos aí de gerenciamento de risco, né? Presenciais até o começo do ano e online a partir agora desse segundo semestre. E assim, eu recebo lá em todas as turmas pessoas, né, de cliente, de seguradora ou de corretores que em determinados momentos ali do treinamento fazem algumas perguntas que não era para aquela pessoa fazer. Né? Com mais ou menos isso como você comentou, sabe? Eu já tive gente me perguntando se a trava em que eixo que ia a trava de quinta roda. Entendeu? Né? E isso acaba prejudicando muito o mercado e reflete a minha visão do mercado hoje, que é uma deficiência, uma carência no gerenciamento de risco. Né?
Eu vejo que há 15, há 10, 15 anos atrás, o gerenciamento de risco era encarado de uma outra forma. Eu vejo meio uma incoerência nesse cenário hoje, né? Que em qualquer apólice de transporte de carga, você tem no mínimo uma condição de cadastro de motorista, né? Ou seja, o gerenciamento de risco é mais do que presente hoje no seguro de transporte, mas ao mesmo tempo a gente tem esse cenário de desconhecimento, às vezes de uma falta de incentivo, né? Você tem pessoas, às vezes, responsáveis pelo GR em uma determinada empresa que a pessoa não está ali para desenvolver um projeto, não, ela está ali para ser responsável por alguma coisa, né, reativa. Não foi, não é dela natural. Exatamente. Há alguns anos atrás, numa conversa, que eu não me esqueço disso, se comentou, o embarcador tal, e assim, se falando de um grande embarcador, né? O embarcador tal está com uma vaga lá para a pessoa ser o gestor de prevenção de perdas do embarcador. Pô, legal, qual é o salário? O salário é X. Eu falei, olha, desculpa, eu não vou indicar essa vaga para ninguém. Não, não é pela questão financeira. É que uma empresa desse porte, para ter um colaborador que seja o gestor da área de prevenção de perdas, com esse salário, com todo respeito, hierarquicamente ele não vai ter força nenhuma lá dentro. Então vai ser aquele cara só que vai assinar o documento no final lá e ser responsabilizado pelos problemas. Hoje já existe muito, está mudando um pouco ainda o conceito, né? Mas todo empresariado brasileiro acredita que a segurança é um prejuízo para ele, né? Então ele não investe em segurança. E ele deveria pensar diferente. Para a área de transporte, aí já começa a mudar, porque foi imposto a ele essa regra dentro da pólice de seguro, né? Então, ele tem Sem a dúvida. obrigatoriedade de ter a sua gestão de risco, ele tem a obrigatoriedade de ter os equipamentos, mas ainda falta um pouco ainda. São muitas grandes empresas que já têm um departamento específico, está aí as torres de controle sendo alvo constantemente dos grandes grupos agora, então isso aí veio unificar toda essa área, né? Falando nisso, qual é a tua visão sobre o momento da torre de controle dentro dos embarcadores? Eles estão aceitando essa questão ou não? Assim, sim, sim e não, né? Por que isso? E eu vou resgatar um pouquinho, só concluindo. Vou pegar o gancho do nosso último comentário para responder essa tua pergunta agora. Você foi perfeito na colocação. Quando as pessoas. Hoje ainda nós temos muitas. A visão equivocada de que prevenção de perdas não é investimento, é custo, né? E há uma dificuldade muito grande do empresário entender. E quando eu falo empresário, não é só o empresário do segurado, né? O gestor, às vezes, ele entendeu o seguinte, que você investir 500, ou melhor, você investir 50 para deixar de perder 500, é a mesma coisa do que você investir 50 para ganhar 500. Sim. Né? O resultado financeiro é o mesmo. Ganhar ou deixar de perder é a mesma coisa. Né? Só que muita gente acha que, mas né, quando a situação da conta está ruim, aí todo mundo põe a mão no bolso. Depois de 2, 3 anos, quando estabiliza, mas pensando bem, acho que essa regra aqui pode ser um pouco mais afrouxada, não preciso talvez dessa restrição, só que a pessoa não entende que já está estabelecido um trabalho preventivo, um cenário preventivo. Né? E aí, fazendo essa junção com a torre de controle, eu acho extremamente pertinente, desde que ela seja aplicada realmente com uma efetividade para a operação. Né? A gente agrega uma torre de controle, ou melhor, eu vou agregar no meu comentário aqui a torre de controle em relação a indicadores de desempenho, a relatórios de não conformidades, etc. Né? Eu não sou contra indicadores, muito pelo contrário, eu não sou contra levantamentos estatísticos, mapeamento da operação, nada disso. Desde que você tenha um objetivo prático para isso. Né? Não adianta eu ter uma torre de controle com inúmeras informações se eu não vou trabalhar essa informação principalmente num objetivo de corrigir o que está errado.
né? Então, muitas vezes você vê aí relatórios de indicadores meses e meses com os mesmos índices, E ninguém né, atua. gráfico, e o que mudou? E o que melhorou? Né? O que trabalharam em cima daqueles indicadores ali de não conformidades? Essa é a grande questão. Né? E aí pode-se também levantar, né, aí sim se levantar um argumento assim, pô, para que eu estou gastando com isso, se eu não estou tendo efetividade? Né? Exatamente. Eu também já vivenciei algumas situações de 2, 3 meses aqueles gráficos só atualizando o mês, né? E que você chega às vezes ali para o fornecedor, ou seja quem for, gente, tá bom, mas eu tô aqui, a gente já está há 3 meses aqui enxergando que a gente está com esse problema aqui de desvio de rota. E aí? Né? É um problema do equipamento, é um problema do motorista, é configuração de rota, é a central de monitoramento. Qual é a questão? Aí só se mexe quando tem o sinistro, né? Aí, Na vivência nossa como corretor de seguros, isso tem acontecido muitas vezes. A conta que eu chamo está podre, está cheio de sinistro, ninguém quer no mercado. Aí você entra com uma gestão de risco mais eficaz e eficiente dentro do processo, altera todo o processo, aí todo mundo quer, né? aí tá tudo todo, ninguém se incomoda de gastar. Não, e aí depois todo mundo quer, a companhia quer, o outro corretor também joga as taxas lá embaixo, e prejudica todo o mercado. Só que daí Exatamente. volta a ter um equilíbrio na situação e daqui a pouco volta a ter sinistro de novo, né? Aí todo mundo Exatamente. exclui aquela transportadora, não quero mais, não é isso mesmo que eu quero. Estava discutindo há tempos atrás uma operação de hortifruti. Tomate deu prejuízo na Argentina. Pô, mas e aqui no Brasil não tem. Qual o problema? Não, eu vou aceitar esse risco. Aí não aceita o risco porque lá teve problema. É a mesma coisa É, com determinados transportadores. Não é porque ele foi alvo no passado que ele vai ser alvo no futuro, né? Desde que exatamente. aplique-se a gestão de risco. Voltando a essa questão da categoria do gerenciamento de risco, essa semana foi comemorado o dia do do Operador de operador de monitoramento. rastreamento. Aí te faço uma Isso. pergunta que eu estou meio desatualizado, acho que nesse sentido. Já tem um KNAI para essa categoria? Porque eu liguei muito Tem, tempo atrás, com as câmeras setorial, na Gristec, para se existir uhum. um KNAI específico para isso. E não consegui. Você tem alguma informação Você nesse sentido? tem. Você tem hoje um KNAI 80, alguma coisa assim, que é de monitoramento de veículos, né? Mas aquelas nossas discussões de 10, 15 anos atrás em relação a categorizar, né, sindicalizar e alguma coisa nesse sentido, continuam as mesmas. Eu confesso para você, eu posso estar desatualizado, mas do que eu vejo no Não mercado, do que mudou eu nada, converso com né? as pessoas, não É mudou porque nada. só para o pessoal poder entender, o operador que estava sendo, que você está citando, é o operador da parte de segurança patrimonial. E nós estávamos Sim, discutindo de ter um KNAI específico para gerenciamento de risco no transporte transporte. rodoviário de cargas, que é um outro tipo de operador, é outro completamente diferente, né? Não é menosprezando um ou outro. Sim, É que, na sim, realidade, nós lidamos com cargas de valores altíssimos. Você pega uma base de monitoramento ali, se você for somar, você tem milhões de reais ali e milhares de vida envolvida naquele processo na mão de um operador, né? Então, é, é essa categoria que a gente sempre brigou bastante para se ter um KNAI, para que ela seja reconhecida, não só ela, como também o gestor de risco, né? Você ter o gestor, a figura dele também credenciada, né? e aí eu vou mais além, viu, Gabriel? A gente. é, é, eu vejo hoje uma certa regressão também na própria junção das instituições. Né? Eu sei que de vez em quando, né, eu sei que a Gristec, por exemplo, voltou lá com uma diretoria de gerenciamento de riscos, né? Sei quem está à frente, pelo menos é a informação que eu tinha anteriormente, quem estava à frente.
mas até onde eu sei não evoluiu numa aproximação com o grupo de trabalho de GR da FENSEG, por exemplo, né? A parte de tecnologia também, quer dizer, você não... você tem uns eventos muito mais comerciais, né? Do que realmente sentar as várias cadeiras ali em volta da mesa e chegar e tentar discutir em conjunto melhorias para o mercado de uma forma geral. Né? Aquilo Você foi ativamente da FENSEG, não foi? foi, eu participei. Eu estava lá quando a gente criou o grupo, eu que encabecei ali a primeira coordenação do grupo, né, em 2006, se não me engano, né, mas assim, ainda as partes ainda estão muito distantes, né, em sentar e procurar melhorias para o mercado, né? Nós ainda somos muito pobres de literatura, né, de cursos, né? Nós temos alguns cursos de gerenciamento de risco de uma forma ampla, aonde o gerenciamento de risco no transporte está inserido, né? Temos muito pouca coisa para o operador de monitoramento, né? Você tem ali aqueles treinamentos das tecnologias, né? Mas ainda somos muito pobres na parte doutrinária do gerenciamento de risco, né? Isso é ruim também, né? E como eu disse, eu não vejo uma aproximação, uma tendência de aproximação entre os envolvidos. Infelizmente é o nosso cenário. Eu fui diretor de GR da Gristec, né, e durante 2 anos eu tentei fazer um trabalho de padronização mínima para a área de cadastro dentro da Gristec e junto com o mercado segurador. Infelizmente joguei a toalha porque, infelizmente, depois de 2 anos de trabalho com todo mundo, ninguém quis assinar o termo de ajuste para essa situação. E ficou nesse Exatamente. sentido. É por isso que eu lamento que muitas empresas desse nosso mercado de GR, ela infelizmente fecharam as portas e surgiu novas empresas aí, né? E louvo a Deus que eles têm um sucesso nessa empreitada, que não é fácil. Eu brinco assim, hoje eu estou dormindo, lá atrás eu não dormia. 6.000 caminhões circulando na minha base de monitoramento, era uma loucura. Todo dia você tem sinistro, todo dia você tem assalto, todo dia você tem um problema para resolver. Mas isso é que é gostoso. Pacheco, hoje dentro da consultoria, você está trabalhando o quê? Como embarcador ou mais transportador? Eu trabalho com qualquer um dos dois clientes, né? E muitas vezes a minha abertura ou a minha chegada ao cliente se dá pela seguradora ou pela corretora, né? E eu posso trabalhar, desenvolver o meu projeto com um custo da transportadora, do cliente ou da seguradora, né? O que eu sempre, a premissa que eu sempre levo, né, é de manter a imparcialidade da minha consultoria, ou do meu trabalho de consultoria e assessoria. O que eu quero dizer com isso? Eu brinco que eu não sou aquela concessionária que vira para você e fala assim, não, a mão de obra da revisão do seu carro é gratuita, mas aí o cara te cobra 5.000 de peça, que você fala, pô, será que eu precisava ter trocado essas peças mesmo, ou o cara só está querendo empurrar para ganhar dinheiro, né? Então eu falo que eu não sou esse tipo de concessionária, né? O que eu quero dizer isso comigo no dia a dia? Eu quero manter a imparcialidade e a isenção das eventuais recomendações ou necessidades de ajustes que eu faça no meu trabalho. Então, olha, o cliente, você tem que contratar um serviço de monitoramento. Ah, Pacheco, você vende o monitoramento? Não, eu não vendo monitoramento. Né? Tá aqui, olha, pelo perfil da tua operação, eu acredito que essas 4, 5 empresas aqui são capazes de te atender de uma forma mais adequada.
essa aqui tem essas características, essas têm essas características e assim por diante. Você que escolhe. Eu estou do seu lado aqui, vou te ajudar, seguro na tua mão, te dou um abraço, né? Mas a decisão final é tua. Ah, você precisa, eu acho que uma boa recomendação para a tua operação é um rastreador móvel. Você vende? Não, não vendo. Entendeu? Eu quero com isso, eu não quero causar para o mercado, seja para o cliente ali especificamente que está contratando, como para quem está à volta no processo, eu não quero causar aquela impressão assim, putz, Tá precisa mesmo forçando. ou está forçando aí para fazer uma venda para ganhar mais dinheiro por uma coisa que eu não preciso. Eu quero transmitir a imparcialidade da minha consultoria, entendeu? Hum. E dentro disso eu não Eu faço vi distinção. recentemente, eu vi que recentemente você estava certificando também algumas gerenciadoras, não é isso? Isso é. O ano passado, é até um tema bacana de você comentar, né? E puxando um pouquinho pela memória das nossas tratativas aí, né? A gente, né, mais uma vez, lá por 2005, 2006, a gente conversou muito sobre uma padronização de avaliação de gerenciadoras de risco, né? E, assim, por méritos de quem está hoje lá à frente, no final de 2018 para 2019, realmente foi aí oficializado um protocolo de avaliação única das gerenciadoras de risco, né? Houve algumas mudanças, né? Agora esse protocolo tem uma validade de 2 anos, né? Claro, como todo novo processo, precisou de um ajuste aqui, outro ali, ainda precisa, o que é perfeitamente natural, mas ele também acabou enumerando algumas consultorias credenciadas, vamos dizer assim, né? Não é um credenciamento oficial, mas existem aí algumas empresas de consultoria que as seguradoras entendem como aptas para justamente fazer esse trabalho, né? E eu sou uma delas. Hoje de tarde acabei de entregar mais um trabalho aí. É bacana porque a gente consegue, principalmente para aquelas gerenciadoras novas, que foi o caso dessa que eu terminei hoje, consegue traduzir aí alguma informação para embasar a análise da seguradora, né? Existe esse protocolo único, é até importante eu fazer essa, esse alerta, né? Existe esse protocolo padronizado, né? Porém, cada seguradora individualmente continua com o seu processo de avaliação. O que eu quero dizer com isso? De repente, uma seguradora opta por manter a gerenciadora ainda por 6 meses num período de experiência, por exemplo, né? De repente, na seguradora B, o cara já entra jogando. Entrou hoje, amanhã já pode estar lá dentro. Por aí vai. Por isso que foi classificado com valor em risco ali. Vendo Então, que até tantos mil, até 500 mil reais, ele pode fazer monitoramento de um caminhão. Acima disso, ele não está autorizado, é isso mesmo? Então, esse tipo de situação já entra nessa individualidade da seguradora que eu comentei. Tá? O protocolo tem 3 classificações: aprovação sem ressalvas, a aprovação, aprovação com ressalvas e a reprovação. Né? Ele é embasado em pontuações, então você vai fazendo ali checagem dos itens, e ele tem algumas classificações, né, de valores, e no final você sai com uma pontuação ali de aprovação de 80%, 75%, 90% e tal. Se você atingir abaixo de 70% em alguns itens, é que na verdade o relatório é item por item, né? Mas se você atingir ou 80, abaixo de 80 ou de 70, dependendo do item, você entra numa aprovação com ressalva. Se você atingir abaixo de, ou melhor, né, não conseguir atingir 70 ou 60% em alguns capítulos, ali em alguns itens, aí você é reprovado. E, lógico, quanto mais alto você conseguir, ser aprovado sem ressalvas. Esse critério de baixo alto, o protocolo não menciona alto, baixo ou médio risco. Ele só dá essa questão de aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado.
essa questão de risco, de valor embarcado, o tipo de mercadoria, entra nessa individualidade das seguradoras que eu comentei. É porque para nós, como corretor, às vezes fica meio complicado, né? Então, você pega um transportador pequeno e de repente ele tem um padrão ali já de transporte, tudo. Daqui a pouco ele está transportando 50 caminhões com 500 mil, é uma coisa. Ele transporta 5 caminhões com 2 milhões, 3 milhões, é outra coisa, e a gerenciadora de risco não serve mais. Aí depois fica aquela situação, né? Pô, o cara, se você pode botar 200 caminhões a um valor, porque eu não posso botar 5 na mesma. E você tem que trocar ali no meio da operação de gerenciadora, aí você tem que pedir endosso da pólice. Então, muitas vezes é complicado. Eu vejo assim, por exemplo, não tive nenhum caso até agora, que eu trabalho com duas grandes gerenciadoras para minhas contas, né? Que eu já tenho uma liberdade de atuar perante o meu, junto com o meu cliente, meu segurado e o gerenciador de risco. Como eu trago esse limbo do GR, então já está no meu escopo fazer essa intervenção. Mas às vezes eu vejo com preocupação, porque como é que eu consigo depois, no meio da operação, ter um embarque de um valor, a policy permite um valor mais alto para o transporte, mas não permite para gerenciar, para aquela determinada gerenciadora. Então, fica aí uma sugestão minha, que eu acho que teria que ser atrelado ao valor de apólice que está limitando ali. Porque E assim, eu vou, se você me permite, eu vou expor aqui uma opinião aqui extremamente pessoal, né? Eu acho que classificar uma gerenciadora classificar mesmo uma gerenciadora de risco para médio, alto ou baixo risco é uma classificação muito subjetiva, na minha modesta opinião, entendeu? Porque qual é a referência? É o valor embarcado? É a região? É o tipo de mercadoria? É o histórico da conta? É o histórico da gerenciadora? Né? Então, assim, por vezes, você sabe melhor do que eu, você está na cadeira do corretor hoje, a matemática do seguro às vezes é muito ingrata, né? Porque você pode ter um transportador que te pague aí um prêmio de 10 mil por mês, né? Ou seja, 120 mil ano, e o cara está com 400, 500 mil embarcado ali. Né? E se ele tiver um sinistro, né, contando com a sorte, são 4, 5 anos para repor esse prejuízo. Será que essa operação não é uma operação de risco? Não sei, é subjetivo. Né? E eu vejo hoje também uma falha, volta lá no começo do que nós estávamos conversando. Né? O problema é a gerenciadora de risco, o problema é o cliente, o problema é o processo, o problema são as ferramentas. Qual é o problema? É muito fácil, teve um sinistro, apontar o dedo para a gerenciadora de risco. Né? Eu sempre costumo dizer, a gente não pode atribuir o sucesso ou o fracasso só à gerenciadora de risco. Embora em muitas vezes o que é mais atribuído à gerenciadora de risco é o fracasso. Né? Acho que as gerenciadoras de risco têm as suas falhas hoje, muita coisa para ser corrigida, eu sei disso, mas ela não é a única culpada de tudo. Quantas vezes... Eu brincava nas companhias que eles deviam pagar um percentual como é que eu posso dizer? Por não prejuízo, né? Ou seja, Também. você monitorei tantos caminhões esse mês, não deu sinistro nenhum, tem um free aqui para vocês. Aí era legal, você viu? Mas infelizmente não é bem assim. Eu brinco Mas eu assim, vou falar... eu carrego um caminhão de pedra. O dia que uma pedra cair do meu caminhão e bater no para-brisa do carro de trás, acabou. Então, E mas assim aí eu vou falar, eu vou falar para você uma coisa. Se um dia eu voltasse aí para uma gerenciadora de risco, ou se um dia eu voltar para uma gerenciadora de risco, uma das coisas que eu vou
ser muito incisivo para que seja demonstrado, é justamente isso, é o trabalho que a gerenciadora de risco faz e que às vezes não é valorizado, né? É uma questão que se discute muito também, né? Você teve não sei quantos mil embarques, mas você teve alguma tentativa, né? Eu sei que a maior efetividade de uma ação da gerenciadora de risco está em uma tentativa que ela conseguiu frustrar. Porque o motorista apertou um botão de pânico e ela bloqueou, ou porque teve um desvio de rota, um desengate, seja lá o que for. Mas a gente não pode descartar também o trabalho preventivo. A não tentativa de abordagem também é um resultado de um trabalho preventivo. Né? Só e da mesma forma, né, quando se tem um sinistro, não se pode partir do princípio que a gerenciadora errou. Existem muitas falhas. Um dos trabalhos que eu faço é de análise de sinistro, não na parte da regulação protocolarmente, né, mas na parte de avaliação de gerenciamento de risco. Na grande maioria dos sinistros, você encontra uma falha no processo. Né? Uma falha no processo é a coisa mais fácil de você encontrar. Mas, duas coisas. Não necessariamente que essa falha tenha sido a causadora, né, o famoso nexo causal, né, do sinistro. E segundo, muitas vezes não é responsável, não vou dizer responsabilidade, não é culpa da gerenciadora de risco. Sim, Né? sim. Eu acho, né, se você me permite aqui o comentário também, eu acho que o processo de gerenciamento de risco hoje está meio robotizado demais. Tá? Essa foi minha preocupação lá atrás, quando nós começamos a falar da integração dos rastreadores, e se Exatamente. colocou. Eu acho que o operador de monitoramento acabou perdendo muito o feeling dele. Exatamente, exatamente. Né? E se existe hoje um engessamento, e vou até falar de uma forma abrangente, Gabriel, eu acho que se existe hoje um engessamento do gerenciamento de risco, de que, sim, se não é gerado nenhum alerta, ou se o software integrador, por exemplo, não me gera nenhum alerta, eu não vou fazer um trabalho analítico. Né? Eu sei, eu já estive dentro de central, eu já estive dentro de central como gerenciador de risco, né? E frequentemente estou dentro de central como consultor. Eu sei, eu não vou aqui querer ser mais realista que o rei, de achar que o operador ali com 50, 60, 70 carros, ele tem que ter o discernimento exatamente onde estão os carros, quais são as questões, tal. Muitos carros, porque Ué, esse número é muito baixo para o meu gosto. Porque se fala hoje que um operador de monitoramento tem, em média, 400 a 500 carros. é. Entendeu? Então, Porque, porque ele tem tecnologia embarcada, porque ele tem os softwares de gestão à disposição, está todos integrados no sistema, mas o esquece número, de deixar que aquele operador tem que ter o feeling dele, para saber o que está exatamente, fazendo. um número hoje que o mercado, pelo protocolo, né, das gerenciadoras, prevê é de 50 carros para distribuição e 100 para transferência. Né? Mas esse é um outro papo. Agora, o que eu vejo hoje, né, então assim, eu sei que tem todas essas circunstâncias em relação ao operador, né? Porém, eu vejo ali a pessoa sentada na frente do computador só trabalhando se ele receber algum input sistêmico. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu analisei um sinistro que reflete bem essa questão da falha no processo, porém não vinculada especificamente ao nexo causal. Né? O motorista saiu em viagem, parou para manutenção. Né? Num sábado, às 8 da manhã. Na verdade, assim, ele deu pernoite de sexta para sábado, né? Saiu, rodou 15, 20 minutos, parou e mandou uma máquina de manutenção. Até aí, acontece, ok, né?
Esse cara, Gabriel, foi reiniciar a viagem no domingo ao meio-dia, tá? Então você vê, das 8 da manhã do sábado ao domingo, meio-dia, se passaram 30 horas, correto? No mínimo, nós tivemos aí na central duas trocas de turno. Pensar numa escala 12 por 36, né? Tivemos ali duas trocas de turno. Não houve nessas 30, ou melhor, nessas 30 horas, não houve nenhum questionamento pelo rastreador, ou não houve ninguém puxar um telefone e ligar. Cara, e aí? Tá, você está trocando pneu ainda? Arrumou a bateria? É o freio? O que aconteceu? Aí você vai indagar a central, o que a central fala? Mas não gerou nenhum alerta. Você entendeu? Tudo bem, o motorista saiu e foi abordado depois e roubado depois, mas é um reflexo dessa limitação que se tem hoje no mercado. Eu ainda sou um pouquinho mais antigo que você. Eu peguei a época dos rádios, né? Então, Também. eu tinha os rádios embarcados no caminhão com rastreadores. E um dia a minha operadora falou assim, ó, chefe, esse caminhão está sendo roubado. Por quê? Porque o tom de voz do meu motorista está errado. Uhum. Ela criou um feeling muito aguçado com os motoristas e ela entendeu que pelo tom de voz dele, que estava alguma coisa de anormal. Estava na rota, estava tudo certo, mas o filho da mãe do bandido estava dentro da boleia. Entendeu? É isso aí. E aí nós fizemos uma operação que acabamos resgatando. Mas eu só queria citar esse caso de exemplo, né? Porque hoje os sistemas estão todos eles integrados. Sou muito crítico, vou começar a conversar daqui para frente com o pessoal de fornecedores de tecnologia para ver como é que está Uhum. essa questão, né? Se evoluiu. Eu até brincava com o pessoal do transporte. Eu não sei se tem mais alguma coisa para atrelar aos rastreadores, porque hoje já estão todos eles integrados, as diversas plataformas, os diversos sistemas que estão aí. Mas é, E, mas é meio muito complicado lá fora, né? e eu vou te. Pacheco, nós já estamos chegando aos nossos 45 minutos aqui. Legal. Eu agradeço, o bate-papo está gostoso e se deixar a gente vai falar o resto da noite, né? Pô, Mas eu tá tenho um aqui, tá aqui, limitador aqui de 45 minutos, entendeu? claro, claro, mas tá que nem o programa do jogo que a galera fazia, porque o papo foi bom mesmo, bacana. Mas a ideia nossa é esse bate-papo e depois vai estar disponibilizado no meu canal, Gabriel X da Questão, para a gente Legal. transmitir para todos os demais amigos nossos aí. Eu vi que Se teve você. algumas perguntas, deixa eu só te dar uma dinâmica antes de Tá, encerrar. Que viu que teve algumas perguntas dos nossos amigos aí que estão conectados conosco, mas sempre eu peço para que mandem no direct depois, tanto seu como ótimo. meu, as perguntas, Tá, dúvidas que tiver nessa área, para abrir um canal de conversação nosso com esse pessoal também. Tá? Não dá legal. nesse curto espaço de tempo da gente ficar olhando, e eu estou ficando mais velhinho que você, então a vista fica meio curta, então não dá tempo, Aham. não tem essa dinâmica de ficar lendo a mensagem, falando e questionando e respondendo. Mas fica aí o Não, nosso ótimo. agradecimento. Eu queria deixar esses últimos 5 minutos à tua disposição. Obrigado, cara. Eu só vou, já que tem 5 minutos, então deixa eu só fazer um rápido comentário aqui da parte técnica, depois eu vou para o agradecimento. Eu só queria deixar claro também que eu não sou contrário a software integrador e muito menos a aprimoramento tecnológico, né? Eu só acho que a tecnologia é um apoio ao processo, né? E a gente não pode nos apoiarmos na tecnologia. Isso é que eu vejo que é a grande questão hoje, né? Mas, mais uma vez, cara, eu queria agradecer aí a oportunidade, né? Se você me permite deixar o meu canal também no YouTube, Consultoria Pacheco, a minha página aqui também no Sim. Instagram, né? Nós semana passada fizemos aí um webinar que está lá, tá gravado lá também. Se você me permite, eu vou deixar essa conversa lá no canal também. E acho extremamente importante, cara. A gente precisa resgatar. Né? Me perguntaram no webinar semana passada, me perguntaram o que a gente precisa fazer de diferente, ou quais são as sugestões de novidades, de melhorias que a gente precisa fazer daqui para frente, né?
Eu falei, olha, sem dúvida nenhuma, a gente sempre precisa olhar para frente, buscar novidades, aprimoramentos, novos conhecimentos, né? Mas talvez, se nós voltarmos um pouquinho, olharmos para trás e tentarmos corrigir o que a gente está fazendo de errado, já é um excelente passo daqui para frente, né? Eu ainda acredito, eu sou ainda um daqueles românticos de 15, 20 anos atrás, que acredito ainda no processo de gerenciamento de risco, no processo de prevenção de perdas, desde que ele seja bem executado. Esse para mim é o grande recado hoje, é o grande momento que a gente vive hoje. Só para não deixar perder o time, pela sua experiência, o que nos reserva esse final de ano? Eu espero que as pessoas, eu espero que o mercado não queira correr atrás do prejuízo de uma forma desenfreada, né? Não sei como é que vai ser aí, né? O evento mais próximo que a gente tem é Black Friday e na sequência Natal, né? Só espero que os gestores, os empresários tenham bem a cabeça no lugar para não colocar a segurança em terceiro ou quarto plano, né? Em detrimento de correr atrás do prejuízo que a gente teve aí dos últimos 6 anos. Essa é a minha expectativa. Tomara que ela não aconteça. Tomara que ela aconteça, né? Alguns me chamam de má notícia, né, cara? Que infelizmente às vezes eu fico preocupado e é uma coisa que a tendência é a questão do roubo aumentar. Infelizmente, o bandido também está sem capital lá, então ele precisa botar capital para rodar e vai aproveitar, todo mundo vai aproveitar, e infelizmente o nosso transportador vai acabar sendo vítima de assalto esse final de ano. Mas, meu irmão, eu Infelizmente. agradeço a tua acolhida aí e conto com você futuramente para outros trabalhos que a gente vai fazer e convido a É só todos chamar. a seguir teu canal também no YouTube, deixar teu joinha lá também no nosso canal e a gente vai se falando. Boa. Meu Obrigado, cara. Um povo, prazer. meu povo, obrigado por você ter me assistido, obrigado, nós levamos um pouco mais de conhecimento para vocês aí. Esse foi o Gabriel e o X da Questão. Um abraço a todos.